Você sente que existem barreiras que o separam dos outros? É difícil para você encontrar paz em meio a tantas divisões? Em Efésios, Cristo pode derrubar o muro mais forte que nos divide? O apóstolo Paulo respondeu a essas perguntas de maneira profunda e poderosa. Revelar a obra de Cristo na quebra das mais antigas e mais profundas barreiras entre os seres humanos. No devocional de hoje, Um Povo em Cristo pretende nos fazer refletir sobre o que essa unidade significa e como ela afeta nossas vidas. Hoje, sou o reverendo Alejandro Amorocho. Convido você a pensar profundamente sobre Efésios capítulo 2, versículo 14, onde o apóstolo Paulo nos lembra que Jesus é verdadeiramente a nossa fonte de paz e que seu sacrifício derrubou a barreira que separava os judeus dos gentios, unindo-os em um só povo sob sua liderança. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que porque Ele é nossa paz, Ele derrubou o muro que separava os dois povos. A visão que vemos em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22, é baseada nas profundas divisões que existiam entre os judeus e os gentios nos dias de Paulo. Os judeus, como o povo eleito de Deus, sob o Antigo Testamento, consideravam-se os únicos destinatários das promessas de Deus. Ao mesmo tempo, os gentios, isto é, todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel, são considerados estranhos, estranhos à promessa e incapazes de se comunicar diretamente com Deus, incluindo barreiras sociais e religiosas rigorosas. Em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 12, Paulo lembra aos gentios de sua condição anterior, sem Cristo, longe da cidadania de Israel, estranha ao pacto prometido e que eles não são apenas separados dos judeus, mas também sem esperança e sem Deus no mundo. No versículo 13, no entanto, Paulo anuncia dramaticamente: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram trazidos perto pelo precioso sangue de Cristo. Esta é a porta de entrada. A verdade que encontramos no versículo 14. Cristo derrubou o muro de separação, o que Paulo chamou de muro de separação. É ao mesmo tempo literal e simbólico. Literalmente poderia se referir ao muro que separava a área do templo em Jerusalém, separando os gentios da área que só os judeus podiam entrar. Ele simbolicamente representa as barreiras espirituais, culturais e religiosas que impedem os gentios de se aproximarem plenamente de Deus. Com sua morte, Jesus rompeu todas essas barreiras e criou uma nova humanidade, um corpo único, onde os judeus e os gentios tiveram igualdade de oportunidades para se aproximarem de Deus. A paz que Cristo traz é mais do que a ausência de conflitos. Efésios 2,14 nos diz que Ele é a nossa paz, e que a paz de Cristo é a reconciliação, a restauração completa de relações quebradas. É uma paz que não só abrange as nossas divisões superficiais, mas também atinge o coração da separação, a divisão entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem. Ao derrubar o muro, Jesus não só nos aproxima de Deus, mas também nos aproxima uns dos outros. Esta unidade entre judeus e gentios reflete o poder do Evangelho. Cristo não só trouxe a reconciliação com Deus, mas também uniu todos os crentes, independentemente da sua origem étnica, cultural ou social. Esta unidade é uma prova para o mundo do poder transformador do Evangelho, que pode curar até mesmo as divisões mais profundas e profundamente enraizadas em um mundo marcado pela divisão. A unidade em Cristo é uma luz que brilha intensamente.
Devemos lembrar que essa unidade não é construída por nós, mas que Cristo já cumpriu. Nossa tarefa não é criar a unidade, mas preservar a unidade que já existe no corpo de Cristo. Quando abraçamos esta verdade, podemos viver em paz com nossos irmãos e irmãs, independentemente de nossas diferenças, sabendo que estamos unidos em Cristo para algo maior. O fato de Cristo ter quebrado as barreiras entre os judeus e os gentios tem um profundo significado prático para a nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, nos lembra que não há espaço para orgulho ou exclusão na igreja. Tanto os judeus quanto os gentios foram reconciliados com Deus da mesma maneira, através do sangue de Cristo. Ninguém pode reivindicar um status mais elevado ou um acesso mais privilegiado a Deus, porque todos nós fomos criados em Cristo. Em segundo lugar, essa verdade exige que examinemos nossas próprias atitudes e relacionamentos. Em nossas vidas, nos distanciamos dessas pessoas devido a diferenças culturais, étnicas ou religiosas. Construímos o nosso próprio muro. Efésios capítulo 2, versículo 14, nos convida a quebrar essas barreiras e buscar a reconciliação, lembrando que Cristo tornou possível a unidade. Por fim, esta verdade nos inspira a viver como agentes da paz e da reconciliação no mundo. Vivemos em uma sociedade onde a divisão é comum, mas como crentes, somos chamados a ser embaixadores da unidade que Cristo traz à nossa vida. Deve ser um testemunho vivo da paz que Cristo alcançou, rompendo as barreiras entre nós. Quando entendemos e aceitamos que Cristo derrubou a barreira entre os judeus e os gentios, o impacto nas nossas vidas e nas nossas igrejas é transformador. Primeiro, experimentamos uma maior proximidade com Deus. Não estamos mais separados ou alienados dele, mas nos aproximamos do precioso sangue de Cristo. Esta proximidade com Deus nos dá uma paz que transcende toda a compreensão. A paz não depende de circunstâncias externas, mas de nosso relacionamento restaurado com o Criador. Em segundo lugar, esta solidariedade nos leva a uma espécie de fraternidade com os demais crentes. Quando percebemos que Cristo fez um a todos aqueles que acreditam nele, entendemos que não podemos viver em conflito ou renúncia com nossos irmãos e irmãs na fé. Esta solidariedade torna-se a base de uma comunidade cristã saudável, na qual o amor, o serviço e o apoio mútuo são a norma. Finalmente, a unidade em Cristo nos leva a uma vida de missão, rompendo as barreiras entre judeus e gentios. Cristo nos enviou para proclamar a mensagem de reconciliação ao mundo inteiro, e não podemos permanecer em silêncio diante de um mundo dividido. Devemos ser precursores da paz e da unidade que Cristo alcançou pela aceitação desta verdade. É uma vida com propósito e missão, e nos esforçamos para que os outros conheçam e experimentem a paz de Cristo. Apesar da unidade que Cristo trouxe, o diabo sempre tentou destruir o que Deus havia estabelecido. Uma das armadilhas mais comuns usadas pelos inimigos é incentivar o orgulho e a autossuficiência. Isso nos induz a pensar, de alguma forma, temos alcançado nossa própria paz ou reconciliação, quando na verdade tudo é obra de Cristo. O orgulho cria novas barreiras e separações em nossos relacionamentos, minando a unidade alcançada por Cristo. Outra armadilha usada pelo diabo é semear a discórdia e a divisão dentro da igreja. Muitas vezes ele usa pequenas diferenças para criar grandes divisões entre os crentes. Essas divisões podem ser culturais, teológicas ou mesmo pessoais, e se não estivermos atentos,
podem minar a unidade que Cristo comprou com o seu sangue. O inimigo sabe que uma igreja dividida é uma igreja enfraquecida e fará tudo o que for possível para instigar a discórdia. Finalmente, o diabo tenta nos cegar da realidade da paz que Cristo nos oferece. Ele nos bombardeou com as preocupações, conflitos e tensões do mundo, fazendo-nos esquecer que Cristo derrubou todas as barreiras. Somos tentados a viver como se ainda estivéssemos separados de Deus e dos outros, quando na verdade fomos criados em Cristo. Devemos estar atentos a essas armadilhas, resistir ao diabo e permanecer firmes na verdade do que Cristo fez por nós. Jesus nos lembra constantemente que Ele é a nossa paz. João capítulo 14, versículo 27 diz: Eu deixei os teus passos, e eu te dou os meus passos, e não te dou como o mundo te dá. Não se aflija o teu coração, nem tenha medo. A paz que Jesus dá não é uma paz superficial ou temporária, mas uma paz profunda e duradoura que vem do saber que estamos reconciliados com Deus e com os outros. Além disso, Jesus nos chama a sermos pacificadores e nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a trazer sua paz ao mundo. Seja um agente de reconciliação e trabalhe ativamente para quebrar as barreiras que dividem as pessoas. Finalmente, Jesus nos chama a viver nele. Em João capítulo 15, versículo 4, ele nos diz que vós habitais em mim e eu em vós, e que a nossa unidade com os outros crentes só é possível se estivermos unidos a Cristo. Ele é a videira, sem ele nós somos ramos. Não podemos fazer nada, mas se permanecermos em seu amor, experimentaremos a unidade e a paz que o mundo não pode oferecer. Em nosso mundo de hoje, onde as divisões parecem estar aumentando, a mensagem de Efésios 2,14 é mais importante do que nunca. Vivemos numa época em que barreiras raciais, culturais, sociais e políticas nos separam umas das outras. No entanto, como crentes, somos chamados a viver de forma diferente. Cristo derrubou todas as barreiras e devemos viver a verdade em nossos relacionamentos. Nas nossas sociedades, nas nossas igrejas, devemos buscar a unidade. Isso significa estar disposto a ouvir e aprender com aqueles que são diferentes de nós. Também significa estar disposto a perdoar e trabalhar para a reconciliação quando surgir um conflito. A unidade em Cristo não significa que somos todos iguais, mas que somos todos um nele, e devemos celebrar essa diversidade na unidade. Em nossas comunidades, somos chamados a ser embaixadores da paz. Significa defender a justiça e amar o próximo, e ser um exemplo da unidade que Cristo traz em um mundo dividido. Devemos ser a luz da paz e da reconciliação que só podemos encontrar em Cristo. Vamos orar, Senhor Jesus. Eu te agradeço porque Tu és a minha paz. Obrigado por quebrar as barreiras que me separam de Deus e dos outros. Ajude-me a viver na unidade que trouxeste, procurando a reconciliação e a paz nos meus relacionamentos, que minha vida seja testemunho do Teu amor e do Teu poder de transformar corações e unir as pessoas. Peço-te que me dê a graça de ser um pacificador neste mundo dividido e procurar sempre refletir o Teu amor em tudo o que faço, em nome de Jesus. Amém, amém. Lembre-se, que Jesus seja o único caminho, a verdade e a vida, e que Deus vos abençoe com uma rápida recuperação.